nossa aula de artesanato de hoje recebe a Camila Claro aqui conosco, artesã. Camila, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada, querida. E um trabalho lindo que pode ser feito por qualquer pessoa em casa. Sim, eu trouxe uma proposta fácil e com, assim, é o guardanapo, né, Letícia, que está voltando super em alta. Que há um tempo atrás ele estava na moda tal, e de repente o pessoal foi esquecendo, entrou a moda do stencil, transferência, e ele está voltando com essa onda de guardanapo importado. Certo, então com outra leva de estampas. Isso, e eu trouxe a proposta do composê. Tá. Para aquelas pessoas que têm, às vezes, dificuldade de esticar bem a tinta, de lixar, que não consegue dar aquele acabamento perfeito na peça, eu trouxe a proposta de você usar o guardanapo em cima e embaixo. Porque a gente vê bastante na internet as peças com usados guardanapos lindos, esses importados, só fica na tampa. A pessoa às vezes me escreve e fala assim, eu não consigo, o que eu faço embaixo? Manda foto para mim que eu faço embaixo. Aí eu trouxe a proposta do composê. O que é? Aqui eu usei um guardanapo floral. Tá. E embaixo eu usei um listrado. Então os dois são guardanapos. Os dois são guardanapo. Legal. E é bem interessante essa ideia do composê, inclusive de listra e estampa, E né? estampa. E super combinou, né? Super. Ficou... Então, para fazer essa caixa, o que a gente vai precisar? Então, uma peça em MDF, que daí o tamanho fica a critério e o formato da pessoa, né? Que ela estiver fazendo. Vai precisar da tinta PVA branca e o rosa bebê. Betume, a gente vai estar trabalhando essas pecinhas embaixo para dar esse acabamento diferente. A cola gel para colar o guardanapo. E esses adereços aqui em cima, que daí conforme for colocando a gente vai explicando, tá bom? Certo. Então, a princípio, a gente vai pintar com 2 demãos do lado de fora da tinta PVA branca, intercalando com a lixa, vai ficar assim. E o lado de dentro, a gente vai pintar com o rosa bebê. Certo. Tá bom? E aí, só que o rosa bebê eu vou passar 3 demãos, porque ele é clarinho, para ele pegar bem eu vou passar 3 demãos, tá? E finalizo com o verniz. O verniz pode ser o fosco ou o brilhante, aí depende do gosto. Aqui eu já trouxe um pouco adiantado, Letícia, por conta do tempo, tá? Mas eu vou ensinar como é que cola, porque tem gente ainda que tem dificuldade com guardanapo, porque sempre tem gente começando, né? Claro. Então é bom a gente mostrar desde o primeiro passo. Sim, o passo a passo. Então o guardanapo ele é assim, né? Quando a gente compra na loja, eu já deixei até um lado mais aberto. Ele vem 3 camadas, seja o importado, o nacional, tanto faz. Ele vem 3 camadas de papel. A gente vai usar só a primeira camada. Eu tenho que ter paciência e tirar as 3. Eu não posso colar com nenhuma camada, nem com a segunda. Só tiro a primeira, posso deixar a segunda muito grudada. Não pode, Letícia, porque senão o trabalho sai. Então você vai tirar a primeira e vai tirar a segunda, tá? Vai virar uma película bem fininha. Bem fininha, ó. Fica meio transparente até. Tá vendo? Por que eu passei o PVA branco embaixo? Porque se eu coloco a cor rosa, por exemplo, ela vai ficar forte aqui, porque ele fica transparente, não fica um acabamento bonito. Certo, interfere na cor do meu guardanapo. Exato, então sempre eu vou passar o branco ou uma corzinha clara, um begezinho, para dar o fundo no guardanapo, tá? E do lado de dentro, como ele é rosa, eu pintei com rosa para combinar. Tá. Aí você vai pegar um pincel de cerda macio com cola gel, que é uma cola própria para guardanapo. E vai esticar. Não pode encharcar muito, porque se eu passo muita cola, ela fica molhada do outro lado e acaba que a hora que eu vou passar o guardanapo, vou esticar o guardanapo, ela acaba rasgando. Tá? Então tem que passar uma peça inteira, mas não pode colar muita cola. Não, tem que esticar bem ela, tá? Certo. Aqui a gente vai fazer com um pouquinho de pressa, né, Letícia? Em casa o pessoal faz mais caprichado. Você passa já nas laterais? Passo também. nas laterais. Aí eu centralizo a imagem que eu quero pegar. Né? Então, no caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei só essas bordas aqui na ponta, tá vendo? Ele ficou assim. Só que eu vou colocar ao contrário, eu coloco ele do avesso. Tá? E aí, eu venho com a parte de cima que não tem cola e meço mais ou menos, tá vendo? Ó, não precisa nem marcar, dá pra fazer a olho. É mais ou menos aqui, ó, pegando a rosinha do canto. Tá? Eu inverto. Vou fazer assim. Eu só vou colar um pedaço. Por quê? Porque se eu coloco ele direto, ele faz bolha, tá? E aí eu venho esticando. O ideal é pegar
um plastiquinho, aquele de feira, sabe? Que é bem molinho, amassadinho e empurrando. Eu não trouxe o meu hoje, esqueci na mala, mas eu vou fazer com um paninho. Porque se eu for direto com o dedo, eu vou rasgar. Então, eu vou bem com movimento leve e vou esticando. Esse guardanapo, ele tem a marca muito forte o vinco da dobra, né? Porque ele é importado. Mas com com o plástico, ele fica bem lisinho, tá? Tira todas essas ruguinhas. É que eu não vou forçar com esse paninho, porque senão ele vai rasgar. Tá vendo, ó? Pra não ficar nenhuma dessas bolhas. Então, eu vou esticando, ó. Tá vendo que as bolinhas vão sumindo? Uhum. E não suja a peça também, né? Não suja. Porque às vezes com a mão você pôs a mão em algum lugar, deu uma sujadinha nela. Aí em casa a gente faz mais belezinha, tá? A lateral é a mesma coisa. Vai vir com o guardanapo, com o plastiquinho, e vai alisando o guardanapo, pra não ficar bolha. Depois a gente vai tirar toda essa rebarba. Tá. Legal também as dicas de acabamento que a gente vai trazendo pro pessoal. Então, eu fiz os pezinhos, parecem ferragens, né, Letícia? Mas não são. Não, de que eu vou material mostrar. que é? Isso é resina. Nossa. É resina pintada. É uma outra proposta também, que às vezes as pessoas vão nas lojas de artesanato e não sabem para que serve, porque você olhando aparentemente eles não são lindos, né? Eles são assim, ó. Se você quiser ir vendo, eles são assim. Você compra ele branquinho, depois que você pinta e transforma. Nossa, legal. Porque os de metal são um pouquinho mais caros, inclusive, Então, né? são bem mais caros. A média de um pezinho que vem, um saquinho que vem 4 desses pezinhos, a média é R$ 2,50, R$ 3,00, R$ 2,80. Nossa, você deixa a sua peça bem mais acessível, né? Com certeza. Você pode lucrar mais na hora de verdade. vender e até para dar um presente fica mais barato. E enquanto que o de metal é a média de R$ 12,00. Sim, né? Ele é mais caro. Essa sobra depois você pode estar utilizando em outro trabalho, tá? Se você tirar com cuidadinho. Ah, legal essa dica também. Você então, pode jogar fora. Às vezes aquelas caixinhas para aqui não segurou direito. Aquelas caixinhas para colocar bijuteria pequenininha, sabe, para dar um presentinho. Vou fazer um detalhezinho, né? Só uma faixa, né? Essa sobra, Letícia, com o que eu tiro? Tem que estar bem seco, tá? Então aqui a gente não vai ter tempo para secar, mas ele tem que estar bem sequinho. Quanto tempo? Porque mais senão ou menos? rasga. 2 horas? Não, uma meia hora. Meia hora. Uma meia horinha ele seca, tá? Aí que você vai vir tirando o excesso, porque senão você vê que sai um pouco. Ela desgruda, né? Tem que ser com bastante calma. Então vai cortar as pontinhas com a tesoura. Fica uma pontinha menor. E essa rebarba a gente pode tirar com lixa. Nós conseguimos com a lixa. Eu gosto até, sabe aquela lixa de pé, de manicure? Sei. Em casa eu uso ela. É ótimo, porque eu já tenho apoio de mão também, Isso. né? Fica Então mais eu fácil. venho com ela assim, ó. Tá vendo? E ela tira certinho, bem na divisa, ó. Da tampa. Nossa, faz um acabamento bem legal, né? Faz. É que aqui ela tá saindo junto porque ainda tá molhada. Então é importante lembrar de dar essa meia horinha de secagem, tá, pessoal?